Olá, pessoal! Iniciando a live sobre currículo de sucesso. Hoje nós vamos falar sobre tudo que vocês precisam saber para construir um currículo de sucesso. Eu e a Deb, tá? A Débora, que é estudante de psicologia, que é parceira lá do Currículo da Vida, vai estar aqui comigo hoje para a gente discutir um pouquinho sobre isso. Boa tarde, Bia! Seja bem-vinda! Vou assinar aqui para vocês. A Débora está entrando, porque a Débora, como estudante de psicologia, vai estar aqui trazendo também algumas dicas e dúvidas, né? Principais dúvidas que vocês têm na hora de pensar em um currículo, não é, Deb? Com certeza. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada por vocês estarem participando aqui da live hoje com a gente. E é um assunto muito importante, né, Luara? Currículo. É Com a nossa maior certeza. identidade profissional. Com certeza. Muita gente tem, assim, dúvidas sobre o currículo. Pode colocar isso no currículo? Não pode colocar isso no currículo? Currículo tem que ter foto? Currículo não tem que ter foto? Sabe essas dúvidas básicas sobre o currículo? Então, é isso que a gente vai falar hoje. E aí a Débora estava comentando comigo que ela preparou algumas perguntas, que ela falou, Lu, vou trazer aqui as principais dúvidas que eu tenho, que meus colegas que também são estudantes universitários têm, para poder a gente estar discutindo um pouquinho. Então, Débora, fica à vontade, se apresenta e já pode fazer as perguntas. Tá ótimo. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Débora Severo. Eu sou graduanda em psicologia. Atualmente eu estou finalizando o nono período, né, na reta final da faculdade. Então a gente começa a ter esses questionamentos, essa dúvida, o que que eu não posso, o que que eu não posso. E aí, em parceria com a Lu hoje, é o Currículo da Vida, que eu sou também estagiária lá na empresa, né, como analista das redes sociais. Então, todo o conteúdo, a postagem, eu sou responsável no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, futuramente no site, né, que a gente está botando para rodar o site. E eu sou responsável lá, então eu vim com a Lu aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre isso e preparei algumas perguntas, né, algumas dúvidas que a gente tem na hora de montar o currículo e como que a gente vai se preparar também, né, para formular na hora de se apresentar. Então, Lu, eu gostaria de saber como formular um objetivo no currículo. Bem, essa é uma pergunta assim, que todo mundo me faz. Porque como a gente pensa, Lu, como é que eu vou montar um objetivo para um currículo se eu vou enviar esse currículo para várias empresas ou para várias oportunidades de trabalho? Primeira coisa, o objetivo do currículo é algo que ele sempre tem que ser mudado de acordo com o perfil da vaga. Então é bom que fique bem claro para vocês que vocês têm que ter, assim, entre aspas, esse trabalho, né? De reformular o objetivo de vocês de acordo com aquela vaga. Então não adianta você colocar aquele objetivo tradicional, né? O objetivo de, meu objetivo é crescer com a empresa e que a gente cresça muito e que sejamos felizes para sempre. Não, você tem que ter um objetivo que seja de acordo com aquela vaga, até para que o recrutador que esteja vendo, quando ele pega o seu currículo, porque ele vai estar vendo muitos currículos naquele dia, quando ele pega o seu, ele já olha e fala, opa, deu match. Opa, o objetivo dessa pessoa tem a ver com o objetivo da vaga que a gente estabeleceu. Então, é muito importante que isso aconteça. Então, é engraçado que eu vejo assim algumas pessoas, eu vou ter que reformular então meu objetivo para cada vaga que eu enviar, vai dar trabalho. Pois é, vai dar menos trabalho se você fizer isso, porque você vai ser chamado para realmente para aquelas vagas que estão de acordo com o seu real objetivo e com aquilo que você realmente quer trabalhar. Então, o objetivo ele sempre tem que iniciar com um verbo no infinitivo, tá? Eu até tenho um exemplo que eu boto que é atuar na área de. Então, você bota lá atuar na área de e coloca a vaga, o cargo, a função que você gostaria de exercer. Se você fizer isso, ele fica um objetivo sucinto, claro, curto e bem específico para aquela vaga. Então, sempre que for iniciar um currículo, o objetivo, verbo no infinitivo, atuar na área de, atuar no ramo, atuar no campo de, atuar como, aí você pode colocar o cargo também, né, que você pretende atingir, mas sempre assim, de maneira curta, sucinta e direta. Ótimo. Uma outra dúvida que muitas pessoas têm, principalmente hoje em dia, é sobre a foto no currículo. Se é permitido, se não é, se é legal colocar ou não, como ser essa foto, né? Já que é um documento. Tá. Eu até vi
uma CEO aí de uma grande empresa, que ela fez um vídeo há pouco tempo e ela estava falando sobre currículo e falou exclusivamente sobre a foto. E eu concordo com tudo que ela disse, de que não, a gente não precisa colocar foto no currículo, a não ser que aquela vaga peça que tenha foto no currículo. Então é aquilo, né? A gente está buscando a efetivação, então a gente vai seguir a diretriz da instituição. Mas não precisa colocar foto no currículo, não há necessidade. Outras coisas, vou aproveitar aí para já responder. Não há necessidade hoje pela LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, de que você coloque também idade, endereço, CEP. Isso também não é mais obrigatório. O que eu, Luara, indico? Olha, estado civil, idade, eu indico que a pessoa coloque sim. Por quê? Facilita a vida do recrutador. A gente, quando está enviando o currículo, a gente acaba pensando só na gente enquanto alguém está procurando trabalho, um emprego, né? Ou esse currículo nem precisa ser efetivamente um trabalho, um emprego. Ele pode ser um currículo que você vai enviar para um programa de um processo seletivo de mestrado, doutorado, ou um processo seletivo em alguma área para uma bolsa. Então, tudo isso eles te pedem um currículo, esse currículo tradicional que eu estou falando aqui. Até mesmo quando eu fui buscar a minha bolsa, a Bolsa Sanduíche, para fazer o doutorado lá na Europa, eles me pediram esse currículo aqui. Foi exatamente esse modelinho que eu estou trazendo para vocês, que foi o modelinho que eu enviei para eles, tá? Então, essa parte de estado civil, idade, o endereço completo, não é mais obrigatório, pela Lei Geral de Proteção de Dados. Eu, Luara, indico que vocês coloquem sim, mas vocês precisam saber que não é mais obrigatório. Eu indico que você coloque sim estado civil, eu indico que você coloque sim idade, não data de nascimento. Idade, tá? Idade. Não data de nascimento. Por quê? Facilita a vida do recrutador. Então, pense um pouquinho agora como se você fosse um recrutador, sabe? Pense do outro lado. Do outro lado, a pessoa lê, às vezes, 100, 200 currículos por dia. Então, quando você envia o teu currículo e o teu currículo já está organizado, os dados mais importantes ele já consegue bater o olho e ver de cara. Então, eu bato no teu currículo, já vejo os dados mais importantes, como seu estado civil, como a sua idade, como seu endereço. Não precisa nome da rua, número da casa e CEP, mas sim cidade, estado. Vejo também o teu e-mail. Vejo também o seu telefone, vejo também o link do perfil do seu LinkedIn. Isso são dados básicos. Se eu vejo isso no seu currículo logo de cara, facilita para mim a minha vida imensamente. Um erro que eu vejo muitas pessoas fazerem é colocam lá um currículo lindo, maravilhoso no Canva. Não tem nada contra o currículo do Canva, mas você faz um currículo lindo, maravilhoso, todo colorido, com o teu nome e o seu contato lá embaixo, pequenininho, teu contato, o teu e-mail tão pequenininho que quase não dá para ver. A Laura está perguntando aqui o que influencia a idade e o estado civil no currículo, porque é importante para o recrutador. O mais importante não seria, né, a aderência ao perfil? Nem sempre, Laura. E aí, falando de uma maneira bem direta, assim, sem hipocrisia, sem nada, maneira bem direta. Influencia, sim, para muitas vagas. Então, por exemplo, quando eu participei de processo seletivo, e alguns eu participei de doutorado, por exemplo, uma das coisas que influencia para a empresa, de educação, no caso, é que se você vai levar os 4 anos completos ou não. Então, uma das coisas que ela pergunta é assim, você tem interesse em engravidar nos próximos 4 anos? Luara, mas que pergunta é essa? Isso não seria uma pergunta que tem a ver com a pessoa fazer doutorado? Concordo com você, mas é uma pergunta feita, porque se durante esses 4 anos eu entro, né, em declínio, em evasão, isso influencia no nível da instituição. Então, ela vai ponderar isso na hora de disponibilizar uma bolsa 100%, por exemplo. Não quer dizer que você não vai entrar, mas na hora de disponibilizar uma bolsa 100%. Né, a quantidade de bolsas que você disponibiliza, você entende que aquela pessoa precisa concluir os 4 anos. Então, o mesmo se aplica para o que você está falando. Ah, Laura, por que minha idade é importante se a vaga ela precisa saber minha experiência profissional e minha qualificação, minha competência? Pois é, deveria, talvez, no mundo ideal, mas no mundo real,
a idade conta, né? Se a gente for pensar, né? A idade conta, Estado Civil conta. Por exemplo, se você for também para uma empresa multinacional, onde essa empresa tem uma política de internacionalização, se você for casada, por exemplo, ele sempre inclui o marido. Então, até mesmo bolsas acadêmicas também inclui o esposo ou a esposa. Então, isso influencia quando a pessoa é casada, entende? Então, assim, quanto mais dados eu souber sobre você, melhor. Então, eu passei agora para uma contratação CLT há pouquíssimo tempo, né? Há muitos anos que eu não era CLT. Fui agora para ser CLT, eles pedem tudo, Estado Civil, certidão de casamento. Então, assim, tudo isso é algo que é ponderado pelas instituições hoje. Então, quando você coloca isso no seu currículo, sobretudo logo nos primeiros blocos, isso fica mais claro. Então, o recrutador ele tem mais facilidade de encontrar e de entender sobre você. Porque assim, gente, vou falar de uma forma bem direta também, que eu gosto de falar assim. O recrutador, ele não te conhece. Quando a gente está avaliando um currículo, a gente não te conhece. Né? Eu hoje, lá no cargo de coordenação, eu avalio currículo de professor. Já estou cheia de currículo de professor, inclusive. Então, quando eu vou avaliar um currículo de professor, eu não conheço vocês. Eu não tenho. Quando eu leio o currículo, eu crio um estereótipo sobre aquela pessoa. Por isso, um cuidado muito grande na escrita, um cuidado muito grande no português, um cuidado muito grande de colocar o nome da instituição que vocês cursaram de forma correta. Então, já peguei muito currículo que a pessoa coloca assim: graduação em Direito, UCAM. Gente, o que é UCAM? Esse currículo você pode enviar para vários lugares do mundo, inclusive. Né? Se você quer buscar, às vezes, estudar em uma universidade fora, você vai enviar aquele currículo com não, universidade, tal. Então, assim, é muito importante que vocês coloquem de forma completa o nome da instituição de vocês. Coloque de forma correta o nome da empresa. Não vai me colocar só a sigla da empresa. Coloque o nome completo. Então, tudo isso são algumas pequenas informações que fazem a diferença no seu currículo. E como você já está, assim, vamos dizer, cansado e cansada, né, de ler o seu currículo várias vezes, isso já passa despercebido e pode ser um diferencial na hora que o recrutador estiver vendo um monte de currículos que a gente recebe todos os dias. Então, quando eu bato o olho no teu e eu vejo as informações que eu quero, eu já fico, opa, entendi, quero saber mais sobre essa pessoa. Então, isso é algo importante que a gente deve levar em consideração na hora que estiver elaborando o nosso currículo profissional. Lu, uma dúvida que me surgiu aqui agora, eu acredito que seja a mesma dúvida de outras pessoas. Precisamos seguir alguma ordem de informações pessoais, objetivo, experiência? Bem, a ordem que até hoje eu vejo como a ordem, assim, não vou dizer mais correta, porque não tem correto, né? Mas, assim, a ordem mais simples da gente entender primeiro bloco, coisa mais importante no currículo, as informações sobre você. É o mais importante. Nome completo, gente, não bote Luara C.R.C.M. Mota. Quem é essa pessoa? Então, coloque sempre o nome completo. Teu nome completo, eu coloco o nome completo, coloco meu e-mail, depois coloco estado civil e idade, depois eu coloco endereço, cidade e estado, não coloco mais nome da rua e tudo. Depois eu coloco o telefone e meu LinkedIn. Por quê? O nome e o e-mail, para mim, é o mais importante. O meu nome completo e o e-mail para ele entrar em contato. Hoje, muitas empresas já entram em contato direto por telefone, até mesmo por WhatsApp. Mas ainda a maioria é por e-mail. Então, coloca o teu e-mail. Dica de e-mail. Laura, posso botar e-mail, Yahoo, um monte de e-mails? Não estou aqui para fazer propaganda para nenhuma empresa de e-mails. Mas é legal você ter um Gmail. Por quê? Muitas empresas hoje, para vaga, processo seletivo, dinâmica de grupo, utilizam o Google Meet, utilizam o Google Jamboard, utilizam alguns aplicativos que, se você não for Gmail, a gente não consegue compartilhar. Às vezes nem chega para você. Então, sempre que possível, faça um Gmail. Ah, mas eu já tenho um Hotmail ou um Yahoo que eu já uso há anos.
Tudo bem, mas faz um Gmail, é gratuito, só para você ter ali e garantir que você vai receber todas aquelas informações, tá? Não é obrigatório isso de forma alguma, né? Nem quer dizer que Gmail é melhor que ninguém aqui, nem ganho nada do Gmail. Mas eu já vi acontecer de pessoas compartilharem passo a passo de dinâmica por Google Drive e pessoas não receberem porque não tinham um Gmail e não receberam as diretrizes da dinâmica e no momento, assim, foi bem complicado, porque você não sabia como entrar, enfim. Então, fica a dica para vocês. Primeiro bloco, informações pessoais, tudo que é mais importante sobre vocês. Segundo bloco, eu coloco o objetivo. O objetivo nesse formato que eu falei. Claro, sucinto, com verbo no infinitivo, atuar na área de... E coloca lá a área. Esse é o objetivo sucinto. Depois, entra o bloco de qualificações profissionais. Que aí eu boto formação e qualificação profissional. Nesse bloco, formação e qualificação profissional, ali eu coloco tudo que você tem de formação. Ó, minha graduação em psicologia, minha graduação em qualquer área, coloco ali. Cursos que eu já fiz, cursos livres ou cursos também dentro de instituições, coloco ali. Lu, e competências que eu já desenvolvi, hard skills, soft skills, eu coloco tudo ali, tudo nesse bloco de como competências desenvolvidas. Tá? Ah, eu participei de processo de iniciação científica, seu caso, Débora. Processo de iniciação científica, entra ali? Entra ali. Ah, eu fui como monitora de uma disciplina, como monitora, entra ali. Então, tudo nesse bloco de qualificação profissional. Então, é formação e qualificação. Tudo que for ligado à formação, tudo que for ligado à qualificação profissional, entra nesse bloco, tá? Lu, e se eu quiser colocar que eu desenvolvi uma competência de capacidade de gestão do tempo, de otimização do tempo, pode colocar também nesse bloco. Que eu escuto de muitas mulheres, Débora, é que assim, olha, Luara, eu fui ser mãe e aí eu tenho um buraco no meu currículo, porque eu fui ser mãe, nesse tempo eu não trabalhei, e aí ninguém me contrata. Aí eu falo, olha só, esse tempo que você foi ser mãe, você não trabalhou, entra assim, presidente do Grêmio Estudantil, entra assim. Student Chapter, também, que tem um capítulo estudantil nas universidades federais, entra também. Então, essa mulher, ela fala que ela foi ser mãe e ela tem um buraco no currículo. Só que nesse momento da maternidade, você desenvolveu muitas competências. Você desenvolveu competências de gestão do tempo, capacidade de otimização do tempo, multitarefas. Você desenvolve tantas competências nesse período da maternidade que entra, sim, no seu currículo. É claro que a maternidade não vai entrar no seu currículo assim, fui ser mãe. Não é assim. Mas é você explicar a competência que você desenvolveu nesse período. Ah, mas como eu posso explicar isso melhor? Bem, se o recrutador ou a recrutadora se interessar por isso, ele te chama na entrevista para entender um pouco mais. Então, é isso que vocês têm que fazer no currículo de vocês. É fazer com que a pessoa que está avaliando o currículo olhe para o currículo de vocês e pense, nossa, pessoa interessante, quero saber mais. Como que você desenvolveu essa competência? Me conta mais sobre isso. Então, ali, você leva para a pessoa o que você desenvolveu naquela competência. Ela se interessa por você. Então, é isso que você tem que fazer no seu currículo. Então, pode, sim, colocar competências desenvolvidas. E hoje, gente, eu vou ser bem sincera. Hoje eu vejo as empresas, sobretudo empresas que estão recrutando brasileiros para trabalhar fora, valorizando muito mais um currículo por competência do que um currículo baseado só em experiência profissional. Um currículo baseado só em CLT, por exemplo. Eu, particularmente, fui CLT agora na minha vida. Então, não é um currículo com CLT, data de entrada e saída da empresa, que vai determinar o quanto você é capacitada para aquele cargo. Então, quando você coloca as competências que você desenvolveu, você vai para uma entrevista, a pessoa te pergunta como você desenvolveu aquelas competências e você traz isso para ela, você explica isso para ela como foi desenvolvido, isso vale muito, muito, muito. Então, sim, você pode colocar tudo isso nas suas competências. E aí, depois dessa parte de formação e qualificação, eu trago a experiência profissional. Aí sim, ali entra as empresas que você trabalhou, sempre você coloca data de entrada, data de saída, não necessariamente data do dia, pode colocar mês e ano.
E, por fim, as informações adicionais, que são informações adicionais sobre você. A Paola está perguntando que aplicativo além do Canva pode formular um currículo. Agora, Paola, acho que eu vou te chocar, tá? Eu vou falar que eu indico o bom e velho Word. Preto e branco, sem fotos, sem firula, sem bordinha, sem coraçãozinho, sem florzinha, sem listrinha. Preto e branco no Word, trazendo assim em bloco. Se vocês quiserem, gente que estão aqui, pode mandar um direct lá para Currículo da Vida, que a gente vai mandar o modelinho para vocês, tá? Te manda no direct, oi, quero um modelinho. Que a gente prepara um modelinho bonitinho para mandar para vocês no Word, para vocês colocarem ali as informações sobre vocês. Bom, velho Word não tem igual, né, Cida? É Não tem verdade. igual. Não tem erro, não tem risco de não entender a letra, da letra ficar assim, ficar assado, de imprimir, não imprimir colorido, enfim. Eu gosto desse currículo simples, direto e objetivo. Traz formalidade, sabe? Traz uma forma mais profissional e não tem erro. Quando você falou do e-mail, eu me lembrei também de uma coisa que é colocar o nosso nome, não colocar, evitar apelido, não colocar linda, maravilhosa, perfeita, underline. Colocar sempre o nosso nome, nosso sobrenome. Se já existe, colocar algum número, mas evitar esses apelidos, né? Porque é uma empresa que está te avaliando. Então, acho que isso é muito importante, né, Lu? Pode sim. A Cláudia está perguntando se pode colocar as competências abaixo do nome da empresa que trabalhou. Pode sim. Pode colocar, sim, as suas competências embaixo. Eu gosto de toda vez que eu vou trazer a empresa de trabalho, eu coloco nome da empresa, mês e ano de entrada a mês e ano de saída. E embaixo eu separo por 2 subtópicos, cargo e função. Por quê? Porque às vezes você tem um cargo numa empresa, mas a função que você efetivamente exerce, ó, é muito maior. Então, eu sempre separo dessa forma. Coloco o cargo e a função exercida. Quando você estiver descrevendo a sua função exercida, eu acho que vai ficar bem clara a competência que você desenvolveu, até porque você exercia aquela função. Então, eu acho que aí elimina essa problemática de colocar cargo, função e competência desenvolvida, né? Fica muito comprido, até porque hoje, gente, a gente indica um currículo no máximo 2 laudas, tá? 2 páginas é o suficiente. Isso para um currículo assim, hard, doutorado e tudo mais, tá? Então, 2 páginas é o suficiente para um currículo. Não fiquem querendo encher de muito texto. Tomem cuidado também para vocês não colocarem a informação 3, 4 vezes. Então, tem gente que coloca lá a informação do curso de inglês que fez, depois lá embaixo bota inglês nível básico, intermediário, depois em outro lugar coloca soft skills, inglês, hard skills. Então, assim, cuidado para vocês não repetirem a mesma informação no currículo. Por quê? Cansa. E aí, vamos começar a pensar um pouquinho, não como você que está enviando um único currículo, ou vários que você envia por dia, mas você pode pensar como a pessoa que está recrutando, é aquela pessoa que está vendo, ó, um monte de currículos naquele dia. Então, acho que fica mais fácil se você começar a avaliar dessa forma. Imagine aquela pessoa vendo o currículo de vocês, tá? A Laura perguntou aqui também que o currículo que cadastramos naquelas plataformas de recrutamento é o mesmo. Tem alguma diferença? Então, hoje cada vez mais é utilizado esse formato de plataforma. Por que é o formato de plataforma? Porque ali ele já deixa organizadas as informações. E ali, então, já fica até a dica para vocês, quando vocês estiverem preenchendo a plataforma, das coisas mais importantes que eles perguntam no currículo. Você vê que tem todo o espaço e tem um ordenamento também. Por que as empresas estão fazendo isso? Porque cada vez mais as pessoas inventam currículo. Vocês não têm noção dos tipos de currículo que eu vejo. Às vezes a pessoa me manda para avaliar um currículo com cada coisa. Eu falo, gente, de onde você tirou que isso estava no currículo? Às vezes a pessoa coloca a mesma informação 4 vezes. Ela coloca lá o nome dela, aí ela coloca a profissão, depois ela coloca o perfil profissional, depois ela coloca um quem sou eu, depois ela coloca um contato com todas as informações dela de novo no contato. Então, assim, o currículo fica enorme
repetindo informações. Então, essas plataformas foram uma forma que as empresas buscaram, tem custo para elas, inclusive, mas foi uma forma que elas buscaram de minimizar o tempo para avaliar o currículo. Ainda assim, acontece muito uma coisa que eu sou muito contra, eu luto contra isso, mas é difícil, que é a empresa não dar feedback. Mesmo que você não for... Olha, você não vai ser contratado, tá? Não te escolhi. Mas mesmo assim deveria dar o feedback. Por que que isso ficou cada vez menor a quantidade de feedbacks enviados? Porque são muitas pessoas. Assim, a quantidade de currículo muito alta. Então, as empresas cada vez menos enviaram feedback. Então, eles montaram essa plataforma essa não, tem várias plataformas, várias. Como uma forma de minimizar e conseguir organizar melhor as informações sobre os candidatos para que eles selecionem os melhores candidatos. Uma coisa importante para falar, pessoal, é que assim, para o recrutador, hoje no Brasil, muitas empresas têm um recrutador, ou seja, um profissional de gestão de RH ou de psicologia que trabalha naquela empresa e faz essa contratação. Mas fora do país, por exemplo, é muito comum, mas muito comum, as empresas contratarem profissionais que têm consultoria para recrutamento, só para recrutamento. Então, é um profissional especializado em recrutamento e seleção. Por quê? Como que esse profissional ele ganha ponto, digamos assim, ele ganha um pontinho dele para dizer que ele é um bom profissional de recrutamento e seleção? Quando ele consegue contratar pessoas que ficam mais tempo na empresa, ou seja, diminui os níveis de rotatividade. Então, aquela pessoa que ele contratou fica na empresa por muito tempo. Isso é ótimo, isso é ótimo. Então, os profissionais, eles tendem a contratar pessoas que eles veem que vão diminuir o nível de rotatividade, ou seja, pessoas que tendem a passar segurança e que vão permanecer na empresa. Lembra que eu falei para vocês? Não concordo com isso não, tá? Mas eu contei a verdade que pergunto se você vai engravidar em 4 anos para fazer um doutorado, por exemplo. Por quê? Porque eles querem que menos pessoas desistam no meio do caminho. Assim é na empresa. Como que você fazer uma boa entrevista? Aí já dá um spoiler aí na próxima live que a gente pode fazer, que é a live só de entrevista. Passar segurança para o recrutador. Qual segurança? De que você vai ser excelente no cargo? Não só, mas aquela segurança de que você vai permanecer. Então é isso que faz também, talvez, você ser um diferencial no currículo de vocês, tá? Inclusive, nós temos até um conteúdo no feed, né, da currículo, com algumas dicas de como mandar bem na entrevista de emprego. Então, quem tiver dúvida pode acessar e posterior a gente faz uma live com certeza falando melhor sobre isso, né? Legal, sim, isso é muito bom. A Laura tá perguntando aqui também. Ah, não, ela já perguntou, esse aqui eu já respondi. A Nath está perguntando, para diminuir o tamanho do currículo, eu posso colocar somente as últimas 3 empresas que trabalhei? Nath, pode. Você tem que avaliar não só pelo tempo, né? As últimas 3 empresas, mas quais experiências profissionais são relevantes para aquela vaga. Então, por exemplo, você vai para uma vaga em uma área X. E se você já teve uma experiência nessa área, mesmo que não seja uma das 3 que você trabalhou, por que não colocar? Eu acho que vale a pena você avaliar as experiências que você teve, justamente fazendo aí um match com aquela vaga. Muito mais do que você pensar somente nas últimas 3 que você trabalhou, tá? Acho que vale dessa forma. A Cláudia está perguntando, né? Esses currículos nas plataformas são muito cansativos de ficar preenchendo. Tem alguma dica? São cansativos mesmo, mas é como eu falei. Vamos pensar, não estou aqui para defender os recrutadores, não, tá? Mas vamos pensar do outro lado. Vocês não têm noção quanto é cansativo ler os currículos que muita gente manda. Currículos com tanta informação desnecessária, com tanto dado faltando. Por exemplo, vamos lá. Agora eu vou levantar polêmica. A pessoa vai lá e bota o currículo. Inglês, nível básico, inglês intermediário, espanhol básico, francês básico. Gente, o que é isso? Inglês básico aonde? Onde é que você se formou? Qual ano que você estudou? Como é que era? Você fez isso em algum curso? Você fez aonde? Não existe essa informação. Uma informação solta. É uma informação descontextualizada. É uma informação sem credibilidade nenhuma.
Então, se eu vejo no teu currículo inglês básico, para mim não significa nada. Inglês básico aonde? Ah, eu fiz aula particular, então coloca lá private class. Né? Ah, eu fiz aula particular com uma professora. Coloca lá, aula particular com a professora. Ah, eu fiz um curso de inglês online, English Live, English... Bota lá, bota o ano. Então, assim, não fica claro, porque vocês deixam o currículo sem informação. Tem gente que coloca lá, psicólogo. Psicólogo aonde? Você se formou aonde? Qual ano? Ou a pessoa coloca, estudante de psicologia. Tá, qual é a previsão de conclusão? Aonde que você está estudando? Você é de qual turno? Manhã, tarde ou noite? Você deixa o recrutador sem informação. Aí eu fico sem informação sobre você, o que acontece? Eu vou chamar uma pessoa que eu já sei mais informações sobre a pessoa. Então vai evitar trabalho. Lembrando que eu não conheço. Então eu crio um estereótipo sobre vocês. Se eu crio um estereótipo, a pessoa que bota uma informação faltando, eu crio mentalmente uma imagem sobre ela, que ela é uma pessoa que não completa as coisas, que não é tão eficiente. Então, o currículo escrito errado, o nome de instituição escrito errado, vocês não têm noção. Instituição que é universidade, a gente coloca faculdade. Gente, faculdade é diferente de uma universidade. É diferente o centro universitário. Tem propostas de ensino diferente. Então, quando você fala que se estuda numa faculdade, estuda numa universidade, isso tem diferença significativa. Então, você estuda numa universidade e você coloca o nome da universidade como faculdade. Isso é errado. Aí a gente monta uma plataforma para vocês o quê? Segmentar. Porque quando na plataforma você coloca o nome da instituição, ele vai te dar as instituições ali e você vai ter que clicar. Você não vai nem digitar, porque as pessoas digitam errado. Escreve o nome da instituição errado. É uma coisa assim, tem gente que escreve o nome até da profissão. Então, assim, isso tudo é um cuidado. Então, essa plataforma é chato. É muito chato, porque tem que preencher toda vez. Só que ela tá ali para ajudar vocês. Muito mais do que não ajudar. Porque vocês podem ver que às vezes tem informações que vocês querem colocar no currículo e nem tem espaço na plataforma. Aí você fica, ué, onde é que eu vou colocar essa informação? Não tem espaço, porque aquela informação não é relevante, a empresa não está preocupada com ela, por isso que ela nem abre o campo. Entendeu? Então, isso tudo já fica a dica para vocês. A Line, ela colocou que ela é professora, minha aluna, que é professora, tem escolas que, além do currículo com foto, pede vídeo de apresentação do profissional. Na verdade, não só escolas, não. Né? Muitas empresas já pedem o currículo com foto e eu digo colocar, né? Não digo colocar para todo, e pedem também o vídeo de apresentação, entendeu? Isso é muito importante, porque você pode colocar ali um vídeo de apresentação falando sobre você, falando sobre a sua área, entendeu? E aí é importante que você coloque isso, um vídeo de apresentação falando um pouquinho sobre você, entendeu? Um pouquinho sobre você, um pouquinho sobre as suas experiências profissionais, um pouquinho sobre, né? A Paola está perguntando o que falar mais ou menos nesse vídeo, né? Que ele costuma ser bem rápido, sim? É um vídeo rápido com informações básicas. Eu brinco que assim, é como se você pegasse o currículo desses todos os grandes blocos que eu falei, né? De informações sociodemográficas, que é informação sobre você, objetivo, qualificação e competências, experiências profissionais, é como se você falasse isso em um vídeo curto. Entendeu? Então, você vai trazer as informações específicas. Ô, Deb, acho que tem alguma coisa aí que tá retornando o som. Ué, melhorou? Vê se melhorou. Eu acho que quando você fala, ele capta bem. Acho que só quando tá em silêncio, não sei se alguma coisa, ele fica fazendo um barulho, assim, parece que a minha voz tá voltando. Ele tá apoiado aqui na mesa. Agora eu peguei aqui pra... Deve ser o microfone. A próxima vez a gente tem um fone de ouvido que eu acho que vai ficar melhor. Deixa eu colocar aqui. Não, mas fica tranquila. Tá tranquilo, não tá absurdo não. Tá. Era só para ver se era alguma coisa. Mas vamos lá, do vídeo. Então você traz informações rápidas. Então você vai trazer, vai se apresentar, né? Vai falar o teu nome.
vai trazer as informações básicas sobre você, o teu objetivo, né? Quais as competências e qualificações que você tem, e algumas informações adicionais sobre você. Então, uma coisa curta. Uma dica para você falar esse vídeo e ele ficar de uma forma mais, como eu posso dizer, mais dinâmica, é vocês escreverem tudo que vocês vão falar antes e depois vocês leem isso, né? Não aquela leitura mostrando que tá lendo, mas quando você escreve tudo que você vai escrever, então você tá, oi pessoal, eu, Luara, estou muito feliz de estar aqui hoje, as minhas qualificações são essas, minha experiência profissional é essa, acho que fica mais claro quando você escreve, porque quando você escreve você consegue organizar melhor as ideias. Aí quando você organiza melhor as ideias, você fala de uma forma mais organizada, o outro compreende melhor. Então é importante que você organize as informações do seu currículo, escreva e depois você faz essa leitura na hora de realizar o vídeo currículo, tá bom? A Cida tá perguntando, né? E no meu caso, que trabalho ilustração também, viu portfólio ou eles que pediriam? Depende da vaga. Se a vaga, né, for para estilista e pede o teu portfólio, você envia. Se não, vai ter que enviar só o currículo. Aí no currículo você deixa claro que você tem aquela competência desenvolvida e experiência profissional. Experiência profissional em tal. Você deixa claro a sua experiência para você deixar para o recrutador assim um interesse em saber mais sobre você. Nossa, que experiências interessantes, quero saber mais sobre ela. Você, Cida, que eu já conheço um pouquinho da tua carreira, você tem muitas experiências, assim, né? São anos de experiência. Então, você pode escolher algumas mais interessantes para destacar como experiências profissionais, não necessariamente as mais recentes, mas a mais interessante, e coloca lá na sua experiência para despertar para o recrutador. Nossa, que interessante! Eu quero saber mais sobre isso. Então, é algo que vai fazer um diferencial. Porque se o currículo fosse único e exclusivamente experiência profissional e graduação, pronto, a gente não precisava de ter tanto trabalho. Só que hoje eu vejo cada vez mais as empresas valorizando as competências que vocês já desenvolveram e aquelas que vocês se mostram com competência de desenvolver. Então, acho que vale muito a pena vocês também despertarem essa curiosidade no recrutador, tá? Lu, para quem não tem experiência, o que eles podem colocar no currículo? Vamos lá. Currículo que não tem experiência profissional é difícil, tá? Porque todo mundo teve alguma experiência profissional. O problema é que vocês acham que experiência profissional é só quando tem carteira assinada ou só quando é emprego formal. Mas, por exemplo, estágio. Estágio entra no campo de experiência profissional. Coloca o nome da empresa ou instituição, coloca a data e o cargo entra estagiário e a função entram todas as informações que você exercia, tá? Então entra também. Trabalho voluntário pode entrar também no currículo como experiência profissional. Coloca o local, coloca a data e no cargo vocês colocam o cargo como voluntário. Então, por exemplo, você deve, nos trabalhos que você faz na iniciação científica, você pode colocar no seu currículo como experiência profissional e o cargo vai ser pesquisador iniciante. Então, você pode colocar como pesquisador iniciante na iniciação científica, na área X, na instituição X. Então, fica muito legal, porque você já entra como experiência profissional em pesquisa. Eu preciso anexar algum documento no currículo? Como que funciona? Não precisa anexar documento nenhum. No currículo, a gente só quer saber mais informações sobre você e aquelas que a gente tem mais interesse, a gente vai te perguntar. E aí sim, na hora da pergunta, quando você for para uma entrevista, e aí tem lá no teu currículo inglês básico, porque o inglês básico, gente, não é assim, eu tenho inglês básico aprendi no colégio. Calma. Para você ser caracterizada básico em um idioma, você precisa ter nível básico nas 5 habilidades. Não é nível básico só de ler, não. Para se tornar nível básico, você tem que ser nível básico nas 5. No writing, no listening, no speaking, no reading. São várias habilidades para você ser básico. Então, se eu sei que coça a mãozinha de escrever, mas vamos com calma, porque quando chegar lá na hora, a pessoa vai te perguntar, tá? Né? Da onde vem, né? Qual a comprovação que você tem dessa competência que você está colocando no seu currículo? Então, quando você coloca lá produtividade, otimização do tempo, competência desenvolvida e otimização do tempo, aí a mamãe pode dizer:
olha, eu tenho essa competência desenvolvida desde que eu tive minha filha, eu tive que parar um período, né? Então eu tive que desenvolver muita otimização do tempo para eu conseguir conciliar o trabalho e família. Eu hoje me considero uma pessoa multitarefas, eu consigo fazer leitura com barulho, eu consigo trabalhar sob pressão, eu consigo dormir pouco e me dedicar às minhas tarefas. Então, ó, ponto positivo para você. Então, você pode colocar assim a competência e na hora você explica como você desenvolveu essas competências. Não tem problema nenhum. Você precisa comprovar que você fez um curso de produtividade para você se mostrar uma pessoa produtiva. Não é isso. Então, vamos aproveitar esse currículo com base em competências para a gente também trazer as competências que a gente desenvolveu ao longo da nossa vida. Então, esse é ponto muito positivo também para vocês. Uma outra pergunta é, se eu tiver algum curso que eu não concluí, não finalizei, como que eu coloco no currículo? Se você ainda estiver cursando, você coloca o nome do curso, o nome da instituição, entre parênteses, previsão de conclusão em e o ano. Vamos supor, previsão de conclusão em 2022. Pode, não tem problema nenhum. Lu, eu não estou cursando, eu parei. Aí você pode colocar entre parênteses, então, cursado até módulo X, cursado até etapa X. Então, por exemplo, tem o inglês básico, cursado até o livro, aí depende da instituição, né? Livro 7, nível tal. Cada instituição dá uma nomenclatura um pouquinho diferente. Então, depende da instituição, mas você pode sim colocar, mesmo não tendo concluído. A Você acredita Cláudia, que essa não concluir, né? Vamos dizer assim, popularmente, parar no meio do caminho, é um ponto negativo na hora do recrutamento e seleção? depende do tipo de curso. Não é um curso de inglês, não. Tem um curso de inglês, nem sempre a gente consegue levar até o final pelo custo financeiro, pela quantidade de anos. Mas dependendo do tipo de curso, por exemplo, se você iniciou lá uma graduação em Direito até o segundo período, trancou. Uma graduação em Psicologia até o terceiro período, trancou. Uma graduação em Gastronomia até o quarto período, trancou. Uma graduação... Aí é um cuidado que você vai ter que ter se você quer colocar que você entrou em várias graduações. Isso, para mim, mostra uma pessoa inconstante, uma pessoa que, caramba, entrou um pouquinho em cada um, não finalizou. Então, um cuidado que vocês têm que ter na hora de colocar. Agora, poxa, Lu, eu fiz uma graduação de Direito até os quinto período, sexto, parei e depois fui para Psicologia e hoje terminei a Psicologia. Posso colocar? Com toda certeza eu colocaria. Porque competências que você desenvolveu em 6 períodos, né, são 6 semestres, valem muito a pena e devem sim ser mencionados. Então, acho que vale a pena para você colocar. Agora, um monte de coisa assim que inicie, para, inicie, para, inicie, para. Eu tomaria um cuidado maior na hora de deixar isso claro no meu currículo. Uma outra questão que eu tenho agora, pessoal, no Aham. meu caso, que eu estou me formando em psicologia, mas já sou formada em gastronomia e também em gestão empresarial. Se eu mando para uma empresa o meu currículo para trabalhar com recrutamento e seleção, para ser uma psicóloga da área organizacional, eu posso colocar que já sou formada em gastronomia, em gestão empresarial, ou eu coloco apenas a psicologia? Eu acredito que seja dúvida de outras pessoas que têm outras graduações também, né? Eu colocaria todas, com toda certeza. Olha só, eu sou uma pessoa que evito tirar a formação de currículo. Evito tirar. Coloca a formação. Ah, Luara, mas a formação de gastronomia não tem nada a ver com a psicologia, não vai me ajudar em nada. Por que não? Por que não? Se for uma empresa familiar, ainda vai te adorar, porque você vai poder fazer uma coisa gostosa pra gente comer. Tô brincando, mas assim, você mostra paciência, mostra cuidado, mostram outras competências que você já desenvolveu ao longo do caminho que falam mais sobre você e não única e exclusivamente a graduação em psicologia. Então, sim, eu colocaria com toda certeza as outras competências e as outras graduações e formações que você tem. Acho que é válido, sim, você mencionar, Debbie. O que acontece, gente, é assim, eu sempre falo isso quando estou fazendo análise curricular. Vocês que estão se formando, hoje, podem colocar coisas no currículo, como eu colocava com maior orgulho, que era participação em iniciação científica, participação em projeto de pesquisa, né, estágios. Tudo isso era recheado no meu currículo. Com o passar do tempo, você vai adquirindo outras formações. Formações, assim, um pouco mais relevantes para a tua área profissional. Daí, essas informações você vai retirando aos poucos. Então, assim, hoje no meu currículo, eu não coloco mais os estágios que eu fiz na época da faculdade. Hoje eu já não menciono mais a iniciação científica. Por quê?
Hoje eu tenho outras formações, outros títulos que já deixam claro a minha característica de pesquisadora, mais do que a pesquisadora iniciante na época de iniciação científica. Agora, se eu estiver enviando meu currículo para um cargo em uma universidade, eu nunca vou tirar a minha iniciação científica. Porque isso conta ponto. Isso é legal, que mostra para a pessoa que eu estou dentro dessa área desde a época da minha faculdade, que eu já trabalho com pesquisa. Então, é tudo um cuidado para a vaga. É uma coisa assim, tudo cuidado para a vaga. Quando eu preparei meu currículo para enviar para a universidade lá de Portugal, eu preparei com cuidado. Eu coloquei tudo que eu já tinha feito dentro da faculdade, em estágio, eu coloquei naquele currículo. Porque era importante, eu estava enviando um currículo de uma brasileira, já tem toda a questão cultural, né, que a gente sabe que existe, para uma faculdade da Europa, e que iria me avaliar enquanto uma aluna, né, uma possível estudante. Então, eu coloquei tudo. Aí já para essa outra vaga, por exemplo, que eu fui agora, na coordenação, já coloquei outras coisas. Então, tudo isso vocês vão avaliando, vão colocando até por ordem de importância, né? De acordo com a vaga. O Daniel colocou aqui, Debbie, se quando a gente tem carta de recomendação, se a gente coloca no currículo, entrega cópia com o currículo. Não, a carta de recomendação única exclusivamente se a empresa solicitar, tá, Daniel? Aí você pode falar para a empresa. Olha, inclusive eu tenho uma carta de recomendação e ela pode pedir para ver, mas geralmente isso é solicitado. Geralmente empresas mais conservadoras só fazem contratação com pessoas que têm carta de recomendação. Às vezes pedem até mais de uma carta de recomendação. Ou às vezes o que acontece muito, por exemplo, mentorando a minha, acontece direto dela me colocar como uma pessoa que recomenda o trabalho dela. Então a empresa entra em contato comigo, me liga para querer saber mais sobre aquela possível candidata, né, para a vaga. Então isso é comum, tanto a carta de recomendação por escrito, quanto a carta de recomendação, que na verdade não é mais uma carta, é somente uma recomendação, que é você dizer quem é a pessoa, você vai dar o telefone da pessoa e a empresa vai entrar em contato com ela. Como já aconteceu comigo várias vezes, da empresa entrar em contato querendo saber um pouco mais sobre aquela pessoa, né? Aquela possível candidata. A Paola tinha perguntado aqui sobre a qualificação profissional, se entra em local diferente de experiência, depois ela botou, agora já entendi. Mas vou aproveitar aqui só para responder, Paola, sim, a qualificação profissional entra primeiro. Eu boto, na verdade, um bloco só, formação e qualificação profissional, eu boto tudo junto. Tanto a formação, que é formal, né? A aprendizagem formal, quanto também a aprendizagem informal. A Ariane também está perguntando aqui, cursos de capacitação e formação são colocados? Tem alguma restrição para a carga horária? Coloca sim, todos os cursos de capacitação e formação podem ser colocados. Inclusive, até assim, Lara, eu participei de um evento. Pode colocar o evento. Semana da Psicologia? Pode. É como eu falei. Se você tem pouca coisa no teu currículo hoje, se o seu currículo ainda está um pouquinho assim, né, curtinho, você vai colocar esses eventos que você participou no seu currículo para poder também ganhar relevância. Com o passar do tempo, você vai retirando alguns. Por exemplo, hoje eu não coloco mais Semana da Psicologia, mas já coloquei participação em evento. Sabe uma coisa que eu sempre indico as pessoas fazerem? Pega um evento desse aí, ainda mais agora, né, gente? Em pandemia, a gente tem uma questão de que todos os eventos no mundo estão online. Então vai ter um evento bom aí na tua área, uma universidade aí, Harvard, Oxford, chique da vida. O que você faz? Participa desse evento dentro da sua área online e pode colocar no seu currículo. Participação no evento, tal, vai ser um nome em inglês chique, tu bota o nome lá da universidade. A carga horária não é uma obrigatoriedade de colocar. Então, se você fez uma formação, vamos lá, uma formação assim em produtividade, uma formação bacana, eu acho que vai você colocar, porque é uma formação bacana que vai agregar ao teu currículo. Então, se for uma coisa assim, fiz um curso de uma carga horária de 1 hora, de 2 horas, aí eu sugiro que você não coloque. Mas se for de 3 horas para cima, 4 horas, eu acho que já vale, pode colocar assim a carga horária. Eu coloco o nome do curso, entre parênteses, né? O ano que você cursou, embaixo o nome da instituição, aí boto um hífen e escrevo carga horária, 2 pontos, e coloco a carga horária. Por exemplo, eu estou agora com contato com a Rafaela, ela deve estar, acho que ela está até aqui na live,
que é professora também. A Rafaela trabalha com a psicologia criativa, trabalha com teste psicológico para mensuração de criatividade. E eu já convidei a Rafa para vir trazer esse curso, né? Que na verdade é um curso, é um evento. Esse evento de teste psicológico da criatividade para vocês, tá? Lá no Universo. Então, o que vocês vão fazer? Vão pegar esse evento que vocês vão participar da Rafa, que é da psicologia criativa. Participando desse evento, você pode colocar no seu currículo também que você participou do evento da psicologia criativa e a carga horária, que se não me engano vão ser 4 horas, tá? A Ana está perguntando se ela tem bolsa de 100% na graduação em psicologia, se é bom colocar isso no currículo. Não precisa, Ana. Essa bolsa de 100% de uma universidade privada, essa bolsa assim, pagando, não há necessidade de você mencionar isso no seu currículo, tá? A não sei que você queira. Agora, se fosse uma bolsa de um órgão de fomento, ou seja, uma bolsa CAPES, uma bolsa FAPERJ, uma bolsa CNPq, aí sim vale a pena mencionar no currículo, tá? Porque é uma bolsa que também tem um critério para você receber a bolsa. Geralmente, quem é bolsista são pessoas que passam em primeiras colocações de processos seletivos. Então, isso tem, né, mais uma relevância sobre você. Então, por isso, eu acho que valeria a pena mencionar bolsas de órgão de fomento. Agora, a bolsa de 5% da universidade privada não há necessidade, a não ser que você queira, se orgulhe muito disso e queira mencionar. Não tem problema nenhum, tá? Você pode colocar lá bolsista 100%, não tem problema nenhum. Mas não é uma obrigatoriedade. A Mariana está perguntando onde colocar as competências e como identificar. Tá. Daniel gostou que eu falei de Harvard. Botou até um coraçãozinho. Daniel, quero ver você fazendo curso lá. Faz um curso lá e bota lá no teu currículo. Vai ficar lindo, chique, maravilhoso. Então vamos lá, Mari. Mari perguntou então sobre como faz para colocar as competências, como identificar. E aí, Mari, a gente vai entrar e vou fazer uma outra live para ficar 1 hora explicando um pouco sobre autoconhecimento, sobre como que você consegue identificar as suas competências, aquilo que você já desenvolveu, né? As características que você tem como pontos fortes, tá? Então, isso seria uma outra live para a gente falar sobre isso. Mas, basicamente, você pode avaliar a competência que você já desenvolveu com aquilo que você considera que você faz bem. Então, assim, poxa, Lu, pensa, o que você faz bem? O que você faz bem que as pessoas sempre elogiam isso em você, pedem para você fazer, sabe? É uma competência que você desenvolveu. Então, por exemplo, eu sou muito boa em escrita, Luara. Eu sou muito boa, eu escrevo muito bem, meus colegas sempre pedem para escrever. Então, você pode colocar lá. Competência desenvolvida no âmbito da escrita, escrita livre ou escrita científica, escrita acadêmica, dependendo do tipo de escrita que você acha que você tem a competência desenvolvida. Pode colocar com toda certeza. Então, não, eu sou muito boa em trabalho de equipe. Nossa, eu consigo interagir bem com a equipe. Beleza, então você coloca lá competência desenvolvida em trabalhos com a equipe, né, em comunicação, em relacionamento interpessoal. Isso você pode colocar como competência desenvolvida. Aí o que vai acontecer? Né? O que vai acontecer? Na sua entrevista, a pessoa pode perguntar: Mari, mas como que você desenvolveu essa competência aqui de trabalho em equipe? Aí você vai falar: porque eu nunca trabalhei em equipe. Não, você vai falar: porque eu já tive algumas experiências em trabalho com equipe, e aí eu percebo que eu tenho esse bom entrosamento, eu consigo ter um bom contato com as pessoas, enfim, aí você explica um pouquinho do porquê você considera que tem essa competência desenvolvida. Agora, para você dizer que tem uma competência desenvolvida, não precisa você ter nenhum curso ou nenhum documento que comprove isso, entendeu? Então, vale a pena. Lu, a competência é a mesma coisa da habilidade, porque eu vejo muitas pessoas colocando no currículo, bem no final, competências e habilidades. Uhum. E aí coloca listando cada uma, né? Eu sou uma pessoa, eu adoro falar competência e habilidade. Eu gosto, eu falo isso até algumas vezes. Mas o conceito de competência, o conceito mesmo teórico, se você for ler os conceitos grandes autores que trabalham, que têm livros publicados, artigos sobre competência, o conceito de habilidade já está dentro de competência. Então, quando você fala competência desenvolvida, você, assim, logicamente, você já está envolvendo a habilidade. A competência, ela já envolve a habilidade. O conceito de competência abarca a habilidade. Mas eu não sei porquê. Eu também gosto, eu falo isso. Eu falo muito no discurso oral e às vezes até escrevendo. Não academicamente, né? Porque senão eu tomo bronca. Porque no conceito, a competência já é como se eu estivesse, né, falando 2 vezes a mesma coisa.
Mas eu falo, sei lá, as competências e habilidades que você possui, no sentido de uma competência ser algo, sei, um pouco mais intrínseco e a habilidade talvez um pouco mais prático. É isso que eu faço, assim, mentalmente. Aí eu tô trazendo aqui cognitivamente falando para vocês. Mas conceito mesmo teórico, conceito científico, a gente pode falar só a palavra competência, que ela é mais completa do que só a palavra habilidade. Mas eu gosto de usar as duas. Eu uso as duas também. Por isso que eu Eu gosto. perguntei. Se você for ler lá os estudos de Perrenot é um grande autor que fala de competências. Se você for ler, você vai ver que ele já abarca, né? O que a gente fala muito são as chás. Em treinamento, né? Eu dou aula também de treinamento, desenvolvimento e educação na pós-graduação, e eu uso muito o conceito das chás, que chá é CHA, que são conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, são as chás, conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, é uma forma mais completa também de você falar. Isso é muito legal. O Daniel botou aqui vários cursos antes de aplicar para o mestrado. Isso aí. Pode ir fazendo vários cursos. Mas para o mestrado, você nem precisa, Daniel. Vou fazer até uma live aqui essa semana ainda, só sobre mestrado. Você não precisa no mestrado ter um monte de cursos para passar um processo seletivo de mestrado, não, tá? O que você precisa para o mestrado é entender uma competência mínima de entendimento de pesquisa e o inglês instrumental. Tá? Feito isso, ter um projeto, ter uma ideia de pesquisa, saber o que é um objetivo de pesquisa, uma coisa básica de pesquisa, você consegue entrar em um mestrado. Não precisa ter um monte de curso, não. Isso nem é avaliado, tá? O Vitor colocou aqui, eu e mais 3 colegas de graduação criamos um projeto de roda de conversa, conseguimos formalizar e tornar um projeto de extensão da faculdade. Nossa, que legal. Posso colocar no currículo? Com toda certeza. Idealizador do projeto, inclusive. Pode colocar com toda certeza. Né? Desse projeto, essa roda de conversa, pode colocar a temática, tá? Que você está coordenando. Você pode colocar como cargo, né? Como coordenador, idealizador, entendeu? Parceiros, né? Dependendo do que vocês combinaram aí entre vocês, mas com toda certeza entra. E isso entra onde? Nas experiências profissionais. Pode entrar na sua experiência profissional, porque não deixa de ser uma experiência como profissional. Você não é psicólogo, mas ali você está atuando como psicólogo, né? É como até mesmo um estágio, uma vivência prática na atuação de psicologia. Então, você pode colocar. A Liliane está perguntando se não serve espanhol. Depende muito da área, Lili. Depende da área. Por exemplo, na psicologia, os programas de pós-graduação que eu tive acesso até hoje, aí você tem que pesquisar com calma. Mas os assim, que vem de pronto, na minha área, tá? A Lili é de outra área, ela é da área do direito. Então, você tem que avaliar na tua área. Eu sei que cada área tem uma especificidade. Por exemplo, na sociologia, eu sei que na sociologia, no mestrado, você tem a possibilidade de fazer a prova em francês. Não necessariamente no inglês, porque os estudos de sociologia são estudos que têm muitos estudos originais em inglês. Então, precisa que você tenha um conhecimento mínimo nesse idioma. Na psicologia, no âmbito da psicologia do trabalho, porque aí eu não estou aqui falando com psicólogos, na psicanálise ou de outras áreas, não. Na psicologia do trabalho, a gente pede, né, pelo menos os programas que eu tenho acesso, é em inglês. A maioria dos nossos estudos são em inglês, por isso que tem essa exigência. E aí, Deb, mais alguma pergunta? Por aqui foram só essas. Eu acho que vale mencionar uma última coisa para a gente ir encerrando, então. Vale mencionar que as informações adicionais também são sempre bem-vindas no currículo. O que pode ser considerado uma informação adicional? Se você tem uma habilitação, uma CNH, né? Uma habilitação é legal você colocar. Se você tem disponibilidade para viagens, é legal colocar. Se você tem disponibilidade para mudanças, é legal colocar. Se você já passou em primeiro lugar em algum processo seletivo, se já ganhou alguma medalha alguma vez na vida, né? Então, tudo isso são coisas que vale a pena você colocar nas informações adicionais sobre você. Vale a pena sim colocar. Eu tive um mentorando uma vez que ele estava terminando o ensino médio e aí ele, não tem que colocar no meu currículo, terminou o ensino médio, não tem experiência profissional. Só que ele tinha participado de campeonatos de jiu-jitsu, ganhou medalhas.
Eu falei, menina, coloque isso no seu currículo. Ah, mas isso tem nada a ver com a minha área. Pois é, mas uma pessoa que foi medalhista, essa pessoa é atleta, tem altos níveis de disciplina, sabe? É uma pessoa que tem uma competência desenvolvida ali que vale a pena colocar no currículo. Vale a pena ser mencionado. Então, pensem um pouquinho e avaliem, né, o quanto vocês acham que pode ser legal incluir essas informações no currículo. Essas informações adicionais, ela fica no final, logo lá na... Isso. Lá no final, o último bloco. Após, primeiro vem, recapitulando, então tudo, hein, gente? Recapitulando. Informações sobre vocês, informações dados sociodemográfico, depois vem objetivo, depois vem formação e qualificação profissional, depois vem experiências profissionais e, por último, informações adicionais. E aí a gente fecha. Beleza? Então é isso, Lu. Muito obrigada, né, ao pessoal que se dispôs a estar aqui com a gente, né, às 5 horas até agora, 1 hora de live. Vitor Hugo falou aqui que não sabia disso. Isso mesmo, Vitor, pode colocar. E assim, às vezes a pessoa pensa, olha, eu tô ocupando uma vaga de psicologia, para que eu vou botar minha CNH categoria B? Ah, não sei, vai que em algum momento ali precisa de alguém ter um carro, a empresa disponibiliza um carro. Então, assim, coloque. Se você tem algo que, poxa, que você conquistou, coloca, né? Aí eu brinco, vou deixar até registrado aqui, eu brinco assim, coloca, porque pelo menos um psicotécnico já passou na vida, né? A pessoa já fica até mais tranquila. Com certeza. Brincadeira, né? É brincadeira, humor negro de psicólogo. Mas então, vale a pena sim, vale a pena você colocar essas informações no currículo. Coloca. Às vezes sei lá, uma turma se reuniu para poder elogiar o seu trabalho. Aí você coloca lá também, né? Que teve menção honrosa. Isso é muito legal. Sim, vai ficar gravada. Eu falo rápido, né, Ili? Mas eu falo rápido porque o Instagram já tá me mandando aqui que vai cair a minha live. Tem 1 hora para falar, tanta informação para eu falar em 1 hora, a pessoa tem que correr aqui, né? Já não gosto de falar. Dé, muito obrigada. Gente, vamos tirar um print? Vamos aproveitar aqui pra gente tirar um print para postar? Deixa eu desativar aqui os comentários. Tira aí, gente. Tira o print. Tira aí. Oi? Oi. Pronto. Postem lá, marquem a mim, marque o currículo da vida, marque a Débora. A gente vai estar aqui se organizando para a gente fazer mais lives para falar sobre esses assuntos, tá bom? E quem tiver interesse do modelinho, segue lá o currículo da vida que a gente vai estar colocando lá amanhã para vocês. Tchau, gente. Tchau, Lu. Obrigada. Tchau.